Vamos para mais uma lição de João 3,16. Hoje nós vamos tratar da quinta lição que Jesus nos ensinou em João 3,16 sobre o grande amor de Deus. João escreveu com muita clareza sobre isto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esta é a quinta lição. Deus nos deu. Entre todas as boas dádivas de Deus, a maior de todas elas, Ele nos deu seu Filho Jesus Cristo, como presente do céu. Já vimos na mensagem anterior que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, mudança e nem sombra de variação. Aqui João, de maneira muito clara, ele diz, escreveu as palavras do próprio Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o seu Filho unigênito. Grande lição nós temos aqui sobre este assunto que vamos dividir em duas mensagens. Muita coisa para falarmos neste assunto que não temos como resumirmos aqui em apenas uma mensagem. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que amor é este? Alguém ousaria fazer isto, dando o seu próprio Filho, especialmente o seu único Filho, por alguém? Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Este é o amor de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5, quando escreveu o apóstolo Paulo dizendo: o amor é sofredor. O amor não busca seus próprios interesses. O amor busca o interesse de outras pessoas, o bem, a felicidade, o bem-estar de outras pessoas. Assim é o amor de Deus. Este amor que é grandioso, tão profundo, que você e eu não temos condição de descrevê-los. Estamos vendo aqui rapidamente algumas pinceladas sobre este grande e precioso amor de Deus, tão profundo amor por nós. É a prova do grande amor de Deus por nós. A dádiva de Jesus ao mundo é a prova do grande amor de Deus. Aliás, é a maior expressão do amor de Deus a este mundo, é o seu Filho, Jesus Cristo. Paulo escreveu sobre este assunto no capítulo 5 de Romanos, versículo 8, nas seguintes palavras: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores perdidos. Deus prova o seu amor para conosco. Portanto, Jesus é a grande prova, é a expressão máxima do amor de Deus a nós, pecadores. Em que condição nós estávamos quando Deus nos amou ao ponto de dar Jesus, seu Filho unigênito por nós? É óbvio que quando pensamos em dar alguma coisa a alguém, é necessário que os dois estejam em bom estado de amizade, de comunhão, de amor. Procuramos normalmente dar presente às pessoas que estão vivendo a melhor fase da vida, seja o aniversário, ou o casamento, ou a formatura de algum curso. Nós damos presente a quem está bem conosco e nós de bem com eles. Mas em que condição nós estávamos quando Deus nos amou e deu por nós o seu Filho unigênito? Paulo é quem vai dizer isso para nós no capítulo 8, ou seja, capítulo 2 da Epístola aos Efésios. No versículo 12, ele diz assim: naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunhão de Israel
e estranhos, ou seja, desconhecidos e sem direito às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Misericórdia. Como Deus pôde nos amar numa condição dessas? Esta era a condição em que você e eu estávamos quando Deus nos amou e deu seu Filho por nós. Acredite nisso. Vou repetir mais uma vez o que Paulo escreveu. Naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos, quer dizer, desconhecidos e sem direito às alianças da promessa de Deus. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estávamos desvalidos quando Deus nos amou. Éramos inimigos de Deus quando Ele nos amou. Estávamos vivendo 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Vivendo a concupiscência da carne, os desejos da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Foi nessa condição que Deus nos amou. No versículo 8 e 9, a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Aliás, versículos de 1 a 6 diz que nós estávamos mortos. Eu vou fazer questão de ler os versículos de 1 a 6 nas palavras do apóstolo Paulo. E ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os outros são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o verso 6 ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com a finalidade de apresentar-nos a Deus como resultado do grande amor de Deus para conosco. Esta era a condição miserável, desgraçada, em que você e eu estávamos quando Deus nos amou e enviou seu Filho por amor a nós. Mas o que ele fez por nós? O verso 8 e verso 9 da carta aos Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras que vocês fazem, para que ninguém conte vantagem. Porque somos criados, segundo o versículo 9, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós andássemos nelas. Portanto, nada de vantagem da nossa parte, nada de orgulho da nossa parte, nada de soberba da nossa parte. Tudo provém de Deus. Mais uma vez, Tiago tem razão quando ele disse: todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vindo do alto, de Deus, aquele Deus que em quem não há mudança nem sombra de variação. Nessa questão, nós estávamos perdidos, nós estávamos desvalidos. Mas a questão é: como Deus fez isto? Qual foi a maneira que Deus utilizou para fazer tudo isto que nós estamos aprendendo? Na próxima lição, quer dizer, na próxima divisão desta lição, na segunda divisão desta lição, nós estaremos, ou na segunda parte, estaremos vendo como foi que Deus fez tudo isto para nós e em nós, que não merecíamos absolutamente nada.
Estando mortos, Ele nos dá vida. Estando perdido, Ele nos acha e nos dá a vida eterna, nos faz ressuscitar em Cristo Jesus e nos assenta com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o amor de Deus. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, meu Deus, por ter nos amado, especialmente na condição de perda que nós estávamos quando o Senhor nos amou e nos deu o teu Filho único. Deus, a maneira como o Senhor usou para dar o teu Filho a nós é impressionante. E nós estaremos aprendendo mais uma vez sobre este assunto. Dá-nos, ó Deus, a permissão de poder aprendermos. Fala, continua falando ao coração do meu irmão, do meu amigo, nesta mensagem. Esta é minha oração, agradecido pelo teu grande, profundo e incomparável amor por Jesus, o nosso Salvador, no nome de quem estamos orando. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Viva mais um dia na graça e na dependência de Deus.